A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia, por esse dia que se chama hoje. Hoje nós vamos continuar aqui o estudo do livro de Isaías. O capítulo hoje é o 50, de 11 versículos. Um título aqui, irmãos, maravilhoso, porque está falando aqui para o povo de Israel, que era dessa época aqui, e do versículo 5 ao 11, falando do servo do Senhor, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O título aqui fala assim: a desobediência de Israel contrasta, né? É contrária, não é igual, com a obediência do servo, falando de Cristo aqui. Ô, irmãos, que tema maravilhoso. Tem algumas Bíblias, irmãos, algumas versões, que do versículo bendito seja Deus 5 em diante tem um outro título, né? Essa minha aqui, corrigida Almeida, não tem, talvez a sua tenha, né? Falando do servo do Senhor e a sua obediência, né? Nós vamos ler aqui nessa versão, vamos aqui estar comentando. Irmãos, a glória e a honra é toda do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? O versículo 1 fala assim, ó. Algumas traduções, irmãos, parece que fala de uma outra maneira, mas é o mesmo sentido, né? Uma linguagem de hoje, uma NTLH, NVI. Isso é tremendo. Você que é amante, você que ama ler a palavra do Senhor, irmão, você lê em várias versões, né? Mas quem dá o esclarecimento é o Santo Espírito de Deus, amém? O versículo 1 fala assim, ó. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio? Aqui Deus está perguntando, irmãos, onde está a carta de divórcio? Aqui não está dizendo que ele deu a carta de divórcio. Ele está fazendo uma comparação para o povo daquela época entender e nós entendemos hoje. Aleluia. Fala assim, ó. Da vossa mãe, pelo qual eu repudiei, ele está fazendo uma pergunta, tem uma exclamação aqui no final, aqui, ó. Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Irmão, na cultura do Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 24, do 1 ao 4, era proibido dar carta de divórcio? Não, tinha que ter um motivo. Você pode ler lá. E quando um escravo, alguém era vendido, você vê lá o livro de Osés, que pela misericórdia de Deus, irmãos, a gente tem gravado aí no nosso canal, que é seu, que é nosso, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, todo o livro de Oséias. Quando a esposa de Oséias lá foi vendida, irmão, o que ela fez? Ela se distanciou do seu marido, simbolizando uma aliança rompida. Deus, o que ele fala para Oséias? Vai lá e compra ela. E Oséias obediente foi, irmãos. O que Deus estava dizendo aqui para o povo? Que o povo ia para o exílio, mas não era definitivo. Isso está escrito na Bíblia? Está, irmãos. No próprio livro de Isaías, lá em outros capítulos, lá na frente, nós vamos voltar a dizer isso de novo, né? O povo teve um tempo que ele ficou no exílio, mas não foi sempre. Não foi para sempre. Então, Deus estava trazendo mais uma vez isto à memória do povo, irmãos, usando a vida do profeta Isaías. Olha o que termina o versículo dizendo: eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi mandada embora. Então, irmãos, o distanciamento, a quebra da aliança deles para com Deus foi por causa das escolhas erradas, dos caminhos errados que eles escolheram. Por isso que lá em Crônicas fala assim: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Os maus caminhos não são de Deus, irmãos, são das escolhas das pessoas. Se converter, tem que haver conversão. Eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Aqui Deus, irmãos, ele fala, aleluia, de um retorno do povo, mas os obedientes, os remanescentes, porque os que se mantêm infiéis, irmãos, e querem viver numa vida de iniquidade, irmãos, se perdem no caminho, irmãos. Exemplos disso, o povo de Israel. Os filhos deles que entraram na terra, eles não. Então é muito forte isso aí, irmãos. Versículo 2. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Porventura tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal.
e os seus peixes, porquanto não têm água e morrem de sede. Irmão, Deus falando do poder dele, da soberania dele, mas ele chama, ele convida, ele está chamando, a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo ministrado. Agora só não, irmãos, desde a época lá do Velho Testamento, Deus sempre quer que o povo se volte a ele, o povo se relacione com ele, o povo ande com ele, o povo ouça a sua voz e obedeça a sua palavra. Mas o povo se distancia, o povo escolhe o mau caminho, o povo sai da presença, o povo quer permanecer no erro, no caminho largo, porque diz a palavra de Deus que o estreito são poucos que vão adentrar por ele. Irmãos, isso é palavra, isso é verdade de Deus, irmãos, para a sua e para a minha vida. Versículo 3. E visto os céus de negridão, por-lhes um pano de saco para a sua cobertura. Deus faz menção e lembrança o que ele fez lá no Egito. Trevas, que ninguém poderia sair do lugar. Ele tem o poder de fazer isso, irmãos. Ele tem. O poder é dele. Tem uma passagem na palavra de Deus que fala assim, ó, que nós temos que temer aquele que tem o poder de mandar não só tanto o corpo como a alma no inferno. Não é o diabo, irmãos, é Deus. O diabo não tem poder de fazer nada, de mover uma palha sequer. O diabo só engana, ilude, mente, setas malignas, dardos. O poder de fazer, de criar, de onde não tem, existir, está na mão de Deus. Deus, se ele, soberano que ele é, poderoso que ele é, quiser agora, irmão, mudar o quadro da nossa vida, começando aqui da minha, por misericórdia de Deus, e a sua, ele muda agora. Porque dele é o poder, irmão. Dele é a honra, é a glória, o louvor. Ele é o Senhor, irmão. Ninguém pode nem chegar próximo dele se ele não quiser. Ele é como chama de fogo, labareda de fogo, irmão. Um fogo consumidor, aleluia. Versículo 4. O Senhor, Jeová, me deu uma língua erudita. Aqui, irmãos, eu falei que era do versículo 5, me perdoa, mas do 4 em diante está falando do servo do Senhor obediente. Do 1 ao 3 está falando do povo, irmãos, desobediente. O povo que quer fazer as coisas segundo o que dá na teia, que diz o ditado popular. Assim estava a condição do povo de Israel e muitos nos dias de hoje. Aqui está falando do servo obediente, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falamos disso no vídeo passado, 49, é uma mensagem, Deus usando Isaías aqui, cristocêntrica, falando de Jesus, profetizando de Jesus, falando do Messias, aleluia. Versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Irmão, Jesus falando que Deus o impulsionava, né, pelo Espírito, e ele estava pronto para ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua voz. Irmãos, esta mensagem é para você e para mim. Você está disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui. Mesmo você sabendo que por seguir a Cristo você vai passar tribulações, aflições, muitas vezes dores, você vai chorar sozinho, aleluia, para o Senhor ser o teu consolo, o teu conforto, o teu refrigério, mas você vai com alegria no coração, na alma, obedecer o ídolo do Senhor. Você está disposto, irmão? Jesus deu-nos exemplo. Versículo 5. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos. Eu não fui rebelde, não me retirei para trás. O povo de Israel voltou para trás, irmão. Jesus não. Versículo 6. As minhas costas ofereci aos que me feriram, a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Caminhada para a cruz. Jesus foi cuspido, apanhou na face, irmãos, mas ele foi fiel. Você está disposto, irmão, a ser fiel a Deus? Quando falam de você, apontam o dedo, querem com as palavras bater em nós, e na sua vida e na minha, por causa de Jesus? Jesus nos dá o exemplo aqui na palavra. Versículo, agora aqui o 7. Porque o Senhor Jeová me ajuda assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como uma rocha, porque não serei envergonhado. Irmão, por mais que Jesus, o Senhor, que em Filipenses 2 fala que ele se despojou, né?
numa linguagem mais fácil de você entender, ele abriu mão de toda a sua glória para ser obediente até a morte de cruz como servo. Nunca foi confundido, ele sabia tudo o que ele ia passar. Quando ele fala lá no Getsemane, Pai, se for possível, passa de mim esse cara, mas se não for, seja segundo a tua vontade. Eu estou dizendo isso, irmãos, nas minhas palavras. Jesus obedeceu, aceitou a vontade de Deus, mas era para sofrer, era para apanhar, era para ser cuspido, ultrajado, injuriado, colocado uma coroa de espinhos, chicoteado, por você e por mim, miseráveis pecadores. Nós não merecíamos e não merecemos nada, irmãos, mas o Senhor Jesus aceitou a vontade de Deus, aceitou a vontade do Pai e morreu na cruz do Calvário, no seu lugar e no meu lugar, por amor à vontade do Pai. Ele se entregou por expiação por nós, irmão. Aleluia. Para hoje nós temos direito à salvação e nós temos esse Cristo hoje pequenininho, cristãos, seguidores de Cristo, para levarmos a palavra para o mundo que precisa aceitá-lo como Salvador. O versículo aqui agora é o 8. Perto está o que me justifica. Deus é que justifica a sua vida. Deus é que justifica a minha vida. Deus é que justifica a vida da igreja. Aleluia. Quem contenderá comigo? Comparecemos juntamente. Quem tem alguma acusação contra mim, chegue-se para mim. Jesus falava isso para as pessoas que o acusavam, que queriam testá-lo. Tem alguma coisa contra mim? Vamos diante do Pai. Os homens não iam, irmãos, porque não tinham verdade, eram mentirosos, religiosos, como os muitos nos dias de hoje, irmãos. Querem perseguir a igreja, querem parar a igreja, inventam mentiras, calúnias. Irmão, porque não tem o que dizer da igreja que obedece, irmãos. Oh, Jesus maravilhoso. Versículo 9. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles como roupas se envelheceram e a traça comerá. Irmão, não tem quem nos condene, não tem quem aponte o dedo contra a igreja, irmãos, que é Deus que nos justifica. Versículo 10 e 11, aqui falando de Jesus trazendo para os nossos dias, né? Quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor, firme sobre Deus. Jesus, quando pregávamos, não buscava a glória de si mesmo. Ele muitas vezes falava assim, não fale o que eu fiz agora, irmãos, porque não era a hora ainda, a hora dele não era chegada. Ele ser glorificado, irmãos. Jesus respeitou etapas, tempo, momento, para tudo acontecer na hora certa, irmão. Pessoas querem ultrapassar, querem colocar, como diz o linguajar do povo aí no ditado popular, né? A carruagem na frente dos bois. Não, irmão. Nem Jesus passou na frente, ele era Deus, ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele veio como servo para dar o exemplo para você que serve a Cristo, nós que servimos a Cristo, e saber esperar o momento certo do Senhor, irmãos. Que maravilha! Versículo 11, nós encerramos hoje aqui o capítulo 50 para a glória de Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas de fogo e entre as faíscas que acendeste. Isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. Oh, irmão. O nosso Deus é labareda de fogo. Ah, irmão. E o versículo aqui fala assim, isto vos sobrevirá da minha mão. Em tormento jazereis. Irmãos, por mais difícil que seja a situação, nós vencemos no nome do Senhor dos Exércitos. Nós chegamos, nós alcançamos. Ah, irmão, porque não é a minha força, é a sua, é o poder, é a força de Deus, é no nome do Senhor. Ele nos fortalece e nós alcançamos a vitória por completo. Jesus sofreu. E como sofreu, irmãos? Nós hoje temos direito da salvação, mas venceu. Aleluia! E ele falou assim, no mundo 3 aflições, mas eu venci o mundo. Nele, irmãos, nós estando nele, nós vencemos o mundo também. Amém? Irmãos, Isaías 50 encerrado. Você que está inscrito no canal, está vendo pela primeira vez, traga inscritos para o canal, irmãos. Nos ajude aí deixando joinha. Cada vez que você visualiza e você deixa o joinha, você está ajudando o canal, está sendo bem visto. Não que a gente quer alguma recompensa financeira, não é isso não, irmãos. Para que essa palavra que não é minha, nem sua, é de Deus, alcance mais pessoas, irmãos.
o YouTube ele possa colocar esse vídeo para ser bem visto, irmãos, e essa palavra alcançar as pessoas e as pessoas alcançarem a ter o conhecimento de Deus e da sua palavra, do sacrifício de Jesus, serem libertas no nome do Senhor, irmão. Então visualize, deixa o joinha. Quando o vídeo chegar aí para você, tira um tempinho aí do seu dia, irmãos, para você ver esse vídeo, ó, não é nem 20 minutos. Visualize, deixa o joinha aí, nos ajude a fazer a obra do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus.